Vasco recusa a proposta por Cauã Barros. Cruz Maltino pode ficar sem seus dois laterais titulares já nesse início de ano. Essas e outras informações aqui no canal Papo de Vasco, um espaço para você, torcedor vascaíno, conversar, falar, dar sua opinião, participar junto aqui conosco. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com outros vascaínos, dá essa moral aqui para o seu amigo e vamos então falar sobre as notícias que estão pipocando aí nos canais de televisão, nos canais no YouTube, onde se fala de Vasco, essas coisas estão sendo ditas e eu quero trazer aqui algumas reflexões sobre os assuntos. Vamos começar falando sobre os laterais do Vasco, tanto o Lucas Piton como o Paulo Henrique. Por hoje, titulares absolutos da posição. Paulo Henrique, seleção brasileira, um jogador que, para mim, na minha modesta opinião, tá? Você pode deixar sua opinião nos comentários se você não concorda comigo. Um jogador que ficou devendo na fase final aí dessa temporada, tá? Os 4 jogos da fase final da Copa do Brasil, semifinal e final, na minha opinião, ele juntamente com o Coutinho foram jogadores que ficaram devendo, ou seja, a gente esperava mais deles do que eles entregaram. Eu esperava muito mais do Paulo Henrique nesses jogos decisivos. Ele é um jogador que você vê que, por característica, ele é tímido. Você vê que quando ele tá no meio da rapaziada, da galera ali, tanto no Vasco até como na seleção brasileira, ele fica calado, fica na dele, né? E dentro de campo isso às vezes reflete essa falta de ousadia, essa falta de atitude. E algumas vezes acaba prejudicando a atuação dele. Eu achei abaixo do esperado. Comprometeu, fez até um gol contra o Fluminense, graças a Deus deu para reverter essa situação, foi para os pênaltis, o Vasco acabou ganhando, mas imagina, se o Vasco não consegue vencer nos pênaltis, ia ficar nas costas do Paulo Henrique aí a eventual desclassificação para a final da Copa do Brasil. Jogador que ficou devendo, sim, porém é um jogador importante, é um jogador que demonstrou qualidade, demonstrou toda a sua dedicação, seu empenho, um jogador muito veloz, jogador inteligente, surpreendeu, chegou ao Vasco da Gama assim, um pouco desacreditado, ficou meio de lado, tanto é que o Pumita lá atrás era o titular e ele entrava eventualmente, e depois começou a entrar com mais frequência, tomou a posição e hoje é o titular absoluto. O mesmo você pode dizer sobre o Lucas Piton, tem suas deficiências, principalmente na parte defensiva, é um jogador de estatura baixa. Aliás, os dois têm estatura baixa, né? Isso pode ser um problema para o Vasco. Isso é um problema para o Vasco na parte defensiva. Aquela bola cruzada no segundo pau sempre vai ser um problema, porque você vem da esquerda para a direita, Paulo Henrique é lento, ou melhor, é baixo. Se vem da direita para a esquerda, Lucas Piton também é muito baixo. O Lucas Piton eu acho até menos confiável defensivamente do que o Paulo Henrique, porque o Paulo Henrique, pelo menos, em muitos casos, usa da velocidade que ele tem de sobra. O bicho parece que tem 4 pulmões às vezes, para poder recompor, para poder se recuperar eventualmente. O Lucas Piton não tem isso. Mas, enfim, são os jogadores titulares do Vasco da Gama hoje. O Piton, por exemplo, muitas assistências, mais de 20 assistências no ano. Só para o Verrete, então, ele deu aí muitos passos para gol, muitos cruzamentos certeiros para gol. Mas a realidade que está sobre a mesa hoje é essa. Os dois podem sair. Por quê? Proposta de fora. Besiktas da Turquia, que é o Piton, Inter de Milão, que é o Paulo Henrique. As duas situações são delicadas. Por quê? O Vasco não vai segurar. O Vasco já falou que não vai segurar. Se chegar uma proposta em torno de 7 milhões para levar o Piton, o Vasco vende. Se chegar uma proposta de 10 milhões para levar o Paulo Henrique, o Vasco também vende. A questão é que a Inter de Milão já assinou com uma proposta de 5 milhões, e aí obviamente o Vasco não aceitou, e o Besiktas já chegou a um acordo com o Piton. Entre Besiktas e Piton já está tudo acertado. A grande questão é o que os turcos vão colocar na mesa. O Vasco já falou. 7 está resolvido. Acredito que os turcos vão chegar primeiro, 3,5, 4, aquela conversa mole, né? Só que hoje o Vasco, financeiramente, se não está possante, se não está poderoso, está com as contas em dia. Então não está vendendo almoço para comprar a janta. Então, acredito que se chegar a oferta inferior a esses 7 milhões, o Vasco não vai vender. Mas o futebol turco tem capacidade de colocar os 7 milhões na mesa. Essa é a grande questão. O Lucas Piton é um jogador jovem, mais jovem do que o Paulo Henrique. O Paulo Henrique tem lá seus 30 anos, se eu não me engano. O Lucas Piton tem 20 e poucos anos, 24 anos, 25 no máximo. Então é um jogador que pode, inclusive, se valorizar jogando no futebol turco e posteriormente ser vendido aí para um outro clube que esteja disposto a pagar mais por ele. E a realidade é que, por exemplo, a lateral direita, se o Vasco perde o PH, a gente tem o Pumita. Ali está salvo, né? Pelo menos um jogador bom para a posição o Vasco tem. No lado do Lucas Piton, a coisa é mais complicada. Por quê? Quando o Piton esteve machucado, quem jogou de lateral esquerda foi o Pumita. A galera que tem lá do lateral esquerda, ninguém resolveu, ninguém entrou para resolver. Nesse momento, se eu não me engano, Vitor Luiz, não sei se já acertou a saída, parece que sim. O Riquelme também está já tomando seu rumo. O Leandrinho é que não, apesar de ter proposta, depois eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo. O Leandrinho tem proposta, se não me engano, da Chapecoense e de um clube do Chipre. O Leandrinho é um jogador que poderia permanecer no elenco, não para ser titular. E a diretoria do Vasco, a princípio, se mostra tranquilo, jogadores têm contrato até 2028, e o Vasco colocou na mesa, só que só vendo se ele der tanto. Não sei se essa tranquilidade é porque, não, a gente confia no Pedrinho, a gente confia no Pumita. No Pedrinho não, no Leandrinho, para a esquerda, Pumita para a direita. Cara, eu acho
perigoso isso, porque a gente vai ficar sem reservas. E o Leandrinho hoje não é um titular. No Campeonato Carioca, vai ser testado? Vai ser testado. Vai se colocar para jogar o Leandrinho para ver qual é. Só que, gente, vamos pensar numa coisa também, né? Gente, Campeonato Carioca não é teste. Infelizmente, o Campeonato Carioca não é período de teste confiável para uma temporada. No Campeonato Carioca, a gente joga contra o Maricá, contra o Madureira, contra o Olaria, contra clubes muito inexpressivos. Equipes frágeis, Resende, Macaé. Não, bom, com todo respeito, galera, com todo respeito, Bangu, com todo respeito a esses clubes, fundadores da federação, clubes históricos, não sei se o América está também, mas não são clubes que oferecem resistência a nível de um Campeonato Brasileiro que o Vasco vai enfrentar, a nível de uma Sul-Americana que o Vasco vai enfrentar, de uma Copa do Brasil que o Vasco vai enfrentar. E aí o Leandrinho, não, dá pra confiar. Leandrinho, pô, contra o Olaria, meteu 2 gols. Gol contra o Bangu, fez um cruzamento maravilhoso pro Ryan. E aí vai chegar para jogar contra o Palmeiras depois, vai jogar depois contra o Atlético Mineiro, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, E aí, como é que vai ser? Entendeu? Eu estou preocupado com essas possíveis saídas no Vasco. Eu estou preocupado, porque na minha opinião, o Vasco tinha que manter o que tem. Tá? Você é até mais radical, para ser muito mais sincero. O Vasco tem que manter o que tem e trazer jogadores para no mínimo, brigar pela titularidade com esses caras que estão aí. Lateral direito, até que eu diria que não. Lateral direito tá PH, pro nível de laterais que a gente tem, tanto é que o PH está na seleção brasileira. Tem o Pumita ali como reserva, show, tá beleza. Agora, todas as outras posições, meio campo, defesa, ataque, o Vasco não tem, gente. O Vasco não tem. Então teria que trazer jogadores para disputar a posição com os que estão, a exceção da lateral direita. O Vasco está pensando em trazer um lateral melhor que o Piton, ou do mesmo nível do Piton, para disputar com ele. E aí, não é o que vai acontecer. A gente viveu um ano aí em que a gente não tinha banco de reserva. Eu já vi jogo chegar a 42 minutos do segundo tempo e o Diniz não ter feito nenhuma substituição. Nenhuma substituição. Por quê? Eu no lugar dele. Gente, uma vez, faz muito tempo, deixa eu contar aqui para vocês uma história. Eu tinha um projeto social, eu treinava uma molecada da rua, galera, uma molecada da rua. A gente tinha um timezinho de futebol, a gente ia jogar contra outros times aqui lá do bairro, de onde a gente morava, não é aqui, era outro lugar. E aí a gente estava jogando, aí tinha um garoto, coitado. O menino não tinha condições, zagueiro, não tinha condições de jogar, então a gente colocava ele assim, a jogo tá acabando, então já ganhou, então já perdeu mesmo e tal. Aí você coloca o menino para ele se divertir. Não botar o menino para pensar em produzir alguma coisa, para fazer alguma coisa, não, para se divertir. Questão de projeto social, brincadeira, diversão, tirar a galerinha da rua, colocar para praticar um esporte. É diferente. Agora, o Fernando Diniz se vê numa situação, pô, vou tirar o Barro, vou colocar quem? O Hugo Moura. Vou tirar o Cuesta, vou colocar quem? O Lemos. Pô, vou tirar o Ryan, vou colocar quem? O Jean Davi, no caso. É para estragar o time. Quebrou a perna, não tem mais como jogar. Então bota aí para não ficar com um a menos, pelo menos corre. Né? É mais ou menos isso que aconteceu. Então, gente, perder Paulo Henrique e perder Piton, na minha opinião, embora Piton seja um lateral questionável, sim, baixou o rendimento dele, sim, defensivamente é um jogador que tem os seus problemas, sim, mas é um lateral qualificado, um lateral, né, que já mostrou qualidades, e para estar ali no elenco, às vezes titular, às vezes reserva, mas a realidade do Vasco, infelizmente, não é essa. Vai acabar vendendo o Lucas Piton e vai acabar trazendo aí um outro jogador, se falou de Juninho Capixaba, algo parecido, vamos ver o que vai acontecer. Agora sobre o Cauã Barros. Galera, o Torino colocou na mesma oferta também de 5 milhões de euros para levar o Cauã Barros. Galera, graças a Deus que o Vasco hoje vive um tempo um pouco diferente. Falta muito ainda, falta muito. Mas eu agradeço muito ao que o Pedrinho está fazendo, ao trabalho que o Pedrinho está fazendo, porque o Vasco hoje não é um time com pires na mão. Não é um time pedindo esmola, não é um time que precisa vender um jogador, como foi o caso, por exemplo, do Dedé. Gente, o Dedé foi vendido para pagar salário atrasado. Jogadores do Vasco, na ocasião, pediam ao Dedé para aceitar a proposta do Cruzeiro, para ir para o Cruzeiro, para que com aquele dinheiro fosse pago não sei quantos meses de salários atrasados. Hoje essa não é a realidade do Vasco. Se o Vasco não tem dinheiro hoje para chegar lá e trazer o jogador que quiser, não tem. Mas quem está em casa está com o salário em dia. E aí não precisa aceitar uma proposta de 5 milhões de euros para vender o Cauã Barros. O Cauã Barros tem 21 anos. É um senhor volante. É um jogador, ele não vai chegar para a seleção brasileira agora nessa Copa de 26. Não vai chegar. Mas eu aposto muito que ele tem grande chance de chegar na Copa de 30. Aposto muito, porque ele vai amadurecer, e ele precisa amadurecer. Aquilo que ele fez, vascaínos, vamos falar a verdade, aquilo que ele fez com o escudo do Fluminense não se faz. Aquilo não é correto. Não me peça como vascaíno, não me peça como pessoa, eu, Nilson, para aprovar aquilo. A gente fala muito de posturas, de falta de respeito de outros clubes, de outros jogadores, e aquilo que ele fez não se faz, ele vai amadurecer, ele vai aprender, respeitar a instituição acima de tudo, embora tenham feito muitas provocações, eles tenham falado muita besteira, e etc. O respeito parte daqui. A gente responde dentro de campo, e ponto final. Ponto final. Já diria o Felipe, em resposta ao Flamengo, alguns anos atrás,
que quem vive da boca é cantor. E outras profissões mais também, né? Jogador responde com a bola. E isso o Cauã fez também, mas deu mole. Então, o Vasco não aceitou a proposta, muito bem feito, não aceitou a proposta, manteve o jogador. Se chegar uma proposta maior, pode ser que saia. Acredito que não. Acredito que não vai chegar a proposta nesse momento maior do que essa pelo Cauã. Espero que não chegue. Acho que o Cauã é um jogador para arrebentar em 2026, um jogador para manter ali junto com o Thiago Lemos. Não, Thiago Lemos não, gente. Thiago Mendes. Thiago Lemos, nossa. Manter ele com o Thiago Mendes aquele meio de campo do Vasco, aquela volância que para mim deu muito certo, surpreendeu muita gente. Eu acho que o Vasco precisa trazer jogadores ali para, quem sabe, qualificar um pouco mais isso aí, esse meio campo. E esse tal camisa 8 misterioso de para aeroporto que não chega, que já tá meio que morrendo no assunto, né? O pessoal talvez ficando com vergonha aí, parando de falar, enfim. Mas não aceitou essa proposta. Isso é uma excelente notícia, não só pela permanência em si do jogador, mas também pelo posicionamento do clube. Porque você sabe muito bem, né, que o preço de mercado de um jogador depende de vários fatores. E um deles é a situação do clube em que ele está jogando. Se a galera chega para levar um jogador de um clube que todo mundo sabe que está afundado em dívidas, precisando de dinheiro, o mercado é cruel. O jogador vale 20, o nego vem e oferece 10 e o clube é obrigado a aceitar. Então o cara não vai dar 20 porque sabe que o valor do jogador vale 20, ele vale 20, mas ó, eu quero dizer, é uma oportunidade. O mercado é cruel. E hoje não se consegue fazer isso com o Vasco. Por isso que a gente tem expectativas aí na venda do Ryan muito mais alta. Volto a lembrar, Felipe Coutinho saiu por, se não me engano, 12 milhões de euros. 14, 15 anos atrás, o euro valia mais? Sim. Vamos dobrar. Vamos dizer que hoje seriam 25. Ainda assim menos. Ainda assim infinitamente menos do que valia. Porque o Vasco vendia o café da manhã, não estava nem vendendo almoço, não estava nem chegando no almoço, estava vendendo o café da manhã para ver se comprava o almoço. Aí comia só metade do almoço e vendia para comprar metade da janta. Essa que é a realidade. Então é isso aí, galera. Deixa aí seu like, se inscreve no canal. Acompanha aí o canal do Amigo Vascaíno. Estamos começando, vamos crescer, vamos aí falar de Vasco. Esse é um espaço nosso, é um espaço torcedor vascaíno para trazer notícias, trazer comentários, opiniões. É um espaço para você participar. Então dá o seu like, se inscreve no canal, comenta aí se você gostou, se você não gostou, se concorda comigo ou não. E se você também quiser dar aquela moral, comprar alguma coisa aí na Shopee, Mercado Livre, Netshoes, Magazine Luiza, você tem aí nossos links, que tem produtos do Vasco, e você, não quero comprar nada do Vasco, não tem problema, tem várias coisas do Vasco, tá? E tudo legalzinho, tudo bonitinho, paga royalties para o Vasco. Mas você não quer comprar nada do Vasco? Não tem problema, você entra no link lá da camisa do Vasco e você vai lá no mecanismo de busca e procura lá a televisão que você quiser comprar, o chinelo que você quiser comprar, o presente para sua namorada, para sua esposa, para sua casa, beleza? Saudações vascaínas.